É um grande prazer começar mais uma edição do nosso programa Instituto Marcos Fernandes, feito por mim, Marcos Fernandes, veterinário homeopata, psicanalista e terapeuta nas constelações familiares de Bert Hellinger e na nova medicina germânica do Dr. Hammer. Muito bem, hoje o tema do nosso programa é tratamento. Na semana passada eu abordei sobre o tratamento segundo a medicina germânica, especificamente. Então foi bacana porque eu contei lá uma situação em que eu vivi, né, há 15 dias atrás, um assalto, né, não aconteceu nada de grave, felizmente. E assim que eu cheguei na minha casa, eu escrevi um texto, uma redação, uma carta, expondo todos os sentimentos que eu vivi ali naquela situação, e isso é terapêutico segundo o Dr. Hammer. Quem diz isso não sou eu, é o próprio Dr. Hammer, idealizador da técnica da medicina germânica, né? Ele também comenta que a gente deve falar sobre o acontecido com amigos, com colegas, com terapeutas, né? Ou na igreja, que seja, na religião da gente, enfim. O importante é que a gente coloque para fora, através da fala ou através da escrita, aquilo que a gente viveu. Legal. Foi o que eu fiz e eu contei na semana passada o quanto isso foi benéfico para mim, a ponto de no dia seguinte ao acontecido eu me pegar pensando, puxa vida, parece que eu esqueci que eu vivi aquilo, né? Enfim, então o que comprova que de fato uma simples atitude de escrever uma situação que a gente viveu pode nos beneficiar com relação ao não adoecimento pós-conflito, pós-situação que nós vivemos, ou se adoecermos de uma forma com sintomas mais leves, etc, etc. Isso foi o programa da semana passada. Hoje, eu gostaria de falar que existe uma psicóloga espanhola chamada Brigitte de Ribes. Ela é facilitadora em constelação familiar e ela também é terapeuta na medicina germânica. Tanto é verdade que ela conheceu pessoalmente esses dois ícones, o Bert Hellinger e o Dr. Hammer, lá na Espanha. Pois bem, ela escreveu um livro chamado Constelando nos Conflitos Biológicos. E eu tenho esse livro e eu faço exatamente isso. E ainda que ela ajudou bastante, mas ainda que não tivesse tivesse tido acesso a esse livro, era uma coisa que eu iria pensar em fazer com certeza. Por quê? Aliás, não só eu. Qualquer terapeuta que conhece as constelações familiares de Bert Hellinger, que conhece a medicina germânica, sabe que são técnicas extremamente coesas, extremamente harmônicas e que se completam. Talvez uma muito mais num diagnóstico, numa facilidade de diagnóstico da situação. É engraçado isso. Tem situações, tem problemas, tem questões familiares, né, digamos emaranhamentos familiares, que são melhor diagnosticados na visão sistêmica, nas constelações familiares e tratados com a medicina germânica, e tem situações que são melhor diagnosticados com a medicina germânica e tratados com a constelação familiar. Então, eu não sei ainda qual é melhor para diagnóstico e qual é melhor para tratamento, porque depende do caso. A princípio, eu uso as duas visões para diagnóstico do problema, para diagnóstico do emaranhamento, e eu uso as duas visões para tratamento da situação. Então, constelar os conflitos biológicos é uma ideia muito inteligente, muito bacana e dá muito certo. Porque uma vez que eu identifiquei que o problema daquele indivíduo, digamos que um problema de saúde, está ligado a um conflito de perda, por exemplo, fica fácil para que eu possa ali utilizar uma nova ferramenta para tratar essa situação de perda, ao qual fez com que essa pessoa adoecesse através daquilo que nós chamamos de conflito biológico. Então, essas duas visões utilizadas em conjunto são fascinantes e trazem resultados impressionantes. Porque o que a gente quer, na verdade, é isso, resultado, né? Talvez, em função da genialidade de Bert Hellinger, ele tinha uma visão que
ele não focava em resultados. Mas vejam, vamos olhar para a vida dele e para as áreas que ele trabalhava. Um terapeuta, um psicanalista, né? Um filósofo, um teólogo, né? Então ele tem um olhar para os problemas muito diferente de mim, por exemplo, que é um profissional da área de saúde e que é cobrado por resultados. Quando as pessoas vêm até mim com um cachorro doente no consultório veterinário, ou quando as pessoas me procuram como um psicanalista, um terapeuta, trazendo questões delas, o que elas querem? O que elas mais querem? Que o problema delas seja não resolvido totalmente, mas amenizado, atenuado, diminuído, suprimido, que seja entendido, ressignificado, pode usar o verbo que quiser, mas ela quer um resultado, né? Ainda que a gente saiba que muitas das questões que nós tratamos não tem como resolver, né? Até porque muitas vezes nem depende de nós. Na verdade, o que a gente precisa é olhar tudo que nos acontece através de um novo olhar. Isso chama ressignificar. Ou seja, o que é ressignificar em terapia? Ressignificar é olhar o que me aconteceu com um outro olhar. Perfeito? Perfeito. Então, as constelações familiares podem e devem ser utilizadas para o tratamento dos nossos conflitos biológicos. É exatamente esse o tema do nosso programa hoje. E olha, eu estou falando constelação familiar e estou falando medicina germânica, mas ambas essas áreas sendo levadas para as famílias multiespécies. Como médico, como primeira formação em medicina veterinária, que é meu caso, o que eu fiz foi levar as constelações familiares e a medicina germânica em benefício dos animais e seus sistemas familiares, né? No caso das constelações familiares, com a ajuda do Genésio Lopes, que na época, em 2017, foi meu professor de constelação familiar, e com a medicina germânica, agora no meu livro, né? Onde, trabalhando sozinho, eu peguei as 5 leis biológicas do Dr. Hammer e levei com um outro olhar para as famílias multiespécies, dizendo o seguinte, que quando a gente adoece dos nossos conflitos, quando a gente, melhor dizendo, não adoece dos nossos conflitos, quem adoece pela gente ou junto com a gente é o nosso animal de estimação, né? E especialmente aqueles conflitos que nós não resolvemos fazem com que o nosso animal adoeça. Eu contei na semana passada dessa experiência, né? Do assalto que eu tive aqui em São Paulo, e eu fiquei pensando muito nisso, né? Chegando em casa, eu escrevi, expus lá os meus sentimentos, as minhas emoções, eu revivi, né, o chamado DHS, Síndrome de Dirk-Hammer, né? Dirk porque foi o filho do Dr. Hammer, que faleceu, assassinado, e por conta disso nasceu a medicina germânica. E aí, para fazer uma homenagem ao filho, ele colocou Síndrome de Dirk-Hammer, aquele acontecimento que faz com que a gente adoeça, que foi o que não foi meu caso, porque eu não adoeci da situação, e nem vou, porque sabedor de como eu poderia abordar aquela situação posteriormente ao trauma psíquico, eu o fiz, e eu creio, né, no meu entendimento, que eu não adoecerei dessa situação. O que poderia ter um resultado desfavorável caso eu não soubesse disso e tivesse vivido essa situação desse assalto de uma forma tão negativa, né? Vamos colocar essa palavra, embora nem sei se é essa, mas de uma forma traumática, talvez seja melhor indicado. Então, quando nós sabemos da situação, ou o que a gente deve fazer para adoecer menos, a gente deve fazer. No caso, escrever uma redação sobre um acontecimento, uma perda, um conflito de bocado, um conflito de autodesvalorização, uma injúria, uma ofensa que a gente ouviu, não importa. Aconteceu uma coisa desagradável na tua vida, pega um papel sulfite, pega uma caneta, escreve o que aconteceu, dizendo o que você sentiu quando aquele fato aconteceu. Ok? Ok. E converse, não sofra em silêncio. Segundo o Dr. Hammer, essas orientações não são minhas, são do próprio Dr. Hammer, né? Além disso, se a coisa for de uma forma muito intensa, né, a gente pode procurar um terapeuta para abordar, para falar, para dizer,
né? Para contar o que aconteceu, e isso vai nos trazer muito alívio. E aí, voltando, eu estava pensando nisso quando eu cheguei em casa, pós-assalto. Eu moro com uma gatinha, né? A gata do meu filho, que ele achou na rua, trouxe para casa a Belinha, que é uma companhia incrível, como os animais são mesmo. Eu falo isso, né, sendo tutor, né, do animal. Eu fiquei pensando o seguinte: o quanto eu, não olhando para aquela situação e já preocupado no adoecimento pós-traumático, né, digamos assim, eu poderia, não resolvendo o conflito, fazer com que o meu animal adoecesse. Olha que interessante, e isso cabe a todos nós. Quando a gente vive um trauma psíquico, né, um DHS, uma situação desfavorável, cabe a gente escrever sobre aquilo, falar sobre aquilo, com o objetivo principal de não adoecer daquela situação. Ok? Isso já entendeu. Agora, quem tem um animal, você precisa necessariamente fazer isso para que você não adoeça e também para que o animal não adoeça. Então, essa é uma forma que eu encontrei e está no meu livro Medicina Germânica Multiespécie para Iniciantes, volume 1. Inclusive o lançamento é agora, 23/10, às 14 horas, Livraria Martins Fontes, Avenida Paulista 509, em frente ao metrô Brigadeiro. Te aguardo lá. Então, nesse livro, eu peguei os ensinamentos do Hammer e coloquei a minha visão, dos 30 anos de consultório veterinário, a minha formação em psicanálise, em conhecedor do conceito do inconsciente, de Freud, do inconsciente coletivo, de Jung, do inconsciente familiar, de Chizold, dos campos morfogenéticos de Rupert Sheldrake, que faz com que um acontecimento na nossa família pode fazer com que as pessoas e os animais adoeçam de forma conjunta, porque eles estão ligados através dos campos mórficos, através de um campo de informação. Então, ainda que o cachorro não seja da mesma espécie que a gente, o fato deles estarem ligados a nós por laços de amor, obviamente, as famílias multiespécies são formadas por indivíduos de espécies diferentes no seu campo familiar. Ainda que ele seja de outra espécie, ele está ligado a gente. E muitas vezes, por honra, por amor incondicional a nós, eles acabam pegando questões que são nossas, né? Então, olha como é importante a gente trabalhar, a gente ter conhecimento e trabalhar na prevenção. É isso que é inteligente na medicina veterinária, em qualquer área de saúde. Bom, não só área de saúde, né? Você pode fazer uma viagem e ter um carro que você nunca faz uma revisão, nunca olha, e você vai ver o que pode te acontecer. Já se você faz revisão, esse carro está em dia, está tudo certo, a chance de acontecer um acidente ou você ficar parado na estrada é muito menor. Obviamente. Então, em tudo é prevenção. Como a gente fala de saúde, é mais ainda. Depois que você está doente, aí não tem jeito, aí é tomar remédio, aí no médico, tratar, sofrer, sentir dor, que seja. Então, qual que é a grande questão? Não adoecer. Medicina preventiva, medicina veterinária preventiva. Bom, e medicina preventiva, então comer bem, alimentação equilibrada, dormir, beber bastante água, no caso do animal e das pessoas também, né? Vacinação, tudo isso é o óbvio e onulante. É lógico que tem esse olhar, né? Do cuidado, do ambiente, da alimentação, da profilaxia, mas não é só isso. Mais importante do que isso, eu entendo que é mais importante que isso, é o teu mental, é o teu emocional. Por quê? Muitas vezes você tem uma vida desregrada, incorreta, uma alimentação inadequada, e você não adoece, e uma pessoa que tem tudo isso adoece. Mas às vezes tem um mental desfavorável, tem um emocional que não se olha, que não se cuida. Então, não existe o que é mais importante. O que existe é nós alinharmos uma prevenção ambiental, alimentar, com relação às doenças, vacinação, e cuidar da cabeça, cuidar do tal do cabeção. Como é que é cuidar do cabeção? É você olhar para você, saber como você funciona, saber do teu emocional, saber como funciona, na verdade,
é uma lembrança que eu tenho dos cursos do Luiz Antônio Gasparetto, que falava muito isso. Esse é o segredo. Veja como você funciona. Tem gente que funciona melhor, sei lá, passando a noite trabalhando. Tem gente que não funciona assim, funciona trabalhando de dia. Estou dando um exemplo, um pouco discrepante, mas só para a gente entender que as pessoas têm a sua individualidade. Cada um é de um jeito, cada um tem uma natureza, cada um tem um funcionamento. Então, se para você, às vezes, uma coisa adoece, para o outro não adoece. E qual que é a diferença? Você saber o que te adoece e o que não te adoece. Você saber o que te faz bem, o que não faz, o que te traz bem-estar e o que não traz. Então, é o autoconhecimento, o grande segredo para o não adoecimento. Como eu posso me conhecer? Alguém pode perguntar. Bom, aí é individual. Existe terapia, existem cursos. Eu acho que tem que ser um misto de tudo isso, né? Então, a gente tem que frequentar o terapeuta, a gente tem que estudar, a gente tem que ler, a gente tem que ter informação, a gente tem que fazer curso, a gente tem que pôr na prática o que a gente aprende nos cursos, senão fica meramente uma informação. Aliás, eu conheço um monte de gente que peregrina de curso em curso de autoconhecimento e a gente olha para o indivíduo não melhora em nada. Aí você pode falar assim, mas é um julgamento, é o teu olhar. Não, é a pessoa que diz mesmo. Fala, né? E você vê, você acompanha a vida da pessoa. A gente vive em sociedade, a gente acompanha muitas vezes familiares, amigos, e a gente vê que o indivíduo faz curso, e ele usa todo aquele conhecimento para nada. Porque o conhecimento, quando ele não é linkado com a prática, ele não tem valor nenhum. Vou falar de novo, nenhum. Não serve para nada. O conhecimento, quando você não pratica, não serve para nada. Se eu sei, né, através de inúmeros trabalhos científicos, que andar de carro sem cinto de segurança me expõe a um risco maior de morte, e eu pego a estrada e não ponho cinto, para que serve aquela informação que eu obtive? Aliás, é isso que está acontecendo hoje, né, com a sociedade. Você tem algo chamado Google, você tem as ferramentas de busca na internet, onde você tem a informação que você quiser, a hora que você... Né, o Google, a internet não dorme, né? De madrugada está o povo lá. A hora que você quiser, o momento que você quiser, do jeito que você quiser, como você quiser. Você quer aquela informação de uma linguagem banal, você tem. Você quer uma linguagem científica, você acessa um banco de dados ligado a uma universidade, ou você acessa o Google acadêmico. Enfim, você tem a informação, o nível que você quiser. Se você não pratica, para que serve? Nada. E é isso que a gente está vendo acontecer com a sociedade. As pessoas são fartas de informação que não usam. Não adianta nada. Então é muito importante que nós, conhecedores da medicina germânica, da visão sistêmica, da psicanálise, da homeopatia, utilize essas ferramentas especialmente para o nosso não adoecimento. Mas, se não for possível não adoecer, que nós adoeçamos de uma forma menos grave, menos profunda, menos intensa, menos dolorosa, né? De uma forma que a gente adoeça menos prolongado, enfim. São os olhares que nós temos que ter para tudo aquilo que nos acontece e que fatalmente é a base ou o start dos nossos conflitos biológicos que nos levam e levam também os nossos animais ao adoecimento, né? É muito importante que a gente olhe para a gente. Antes de chegar aqui na rádio, eu passei aqui num shopping para tomar um café e tinha um casal com 2 crianças, uma por volta de 5, 6 anos e o outro bebê 8 meses, 1 ano, alguma coisa assim no carrinho. E a criança não parava de chorar, essa criança menor de quase 1 ano. E os pais, a gente percebia que estavam ali cansados, já constrangidos daquela criança estar chorando tanto, né? Então nós que temos uma visão sistêmica,
nós que olhamos tudo de uma forma mais aprofundada, mais abrangente e não focamos no problema em si, porque qual que era o problema? A criança chorando. Então, todo mundo olha para a criança, eu observando lá no café, todo mundo olhando para a criança. Para quem que eu olhava? Para a mãe e para o pai. Especialmente para a mãe, que estava com a criança no colo. Laura Gutman, ela tem uma frase, uma grande terapeuta argentina, né, que trabalha muito com mulheres, muito com a maternidade. Ela tem vários livros publicados. Quem puder dar um Google aí, Laura Gutman. Ela diz que o filho chora o silêncio da mãe. Então, esse é um olhar sistêmico. Eu, como um terapeuta sistêmico, numa condição dessa, numa simples vivência dessa, uma criança chorando no shopping, sem parar, onde todo mundo olhava para a criança e olhava para a mãe, eu ficava imaginando, o que acontece com essa mãe? O que acontece com esse pai? O que acontece com esse casal? O que acontece com esse sistema familiar? Pois bem, isso é uma visão sistêmica. É um belo exemplo de como a gente deve fazer numa situação que nos apresenta na frente, onde a gente foca na questão, né? Que a criança chorando. Mas por que ela chora? O que acontece? O que está acontecendo com esse casal? O que está acontecendo com esse sistema? E o que está acontecendo com essa mãe que não está chorando? Por que a criança está dando vazão a uma questão, muitas vezes, né? Há muitas dinâmicas. Muitas vezes dela, exclusivamente. Porque a mãe, o filho é uma extensão da mãe. Há trabalhos científicos hoje mostrando que muitas vezes a criança nasce, né, em tenra idade, ela não sabe que nasceu. Para a criança, ela está ainda grudada na mãe, né? Ainda ela não saiu do ventre materno. Então veja como a mãe e o filho, numa situação de estar no mesmo campo, né? De estar na mesma frequência, de estar na mesma vibração. Se eles estão na mesma frequência, se eles estão na mesma vibração, um está sentindo coisas que o outro está sentindo. Mas a manifestação disso é diferente. A mulher resolve, por exemplo, há várias dinâmicas, só estou dando um exemplo, não chorar, não falar, não expor, não pôr para fora uma questão que está acontecendo com ela. Quem faz isso por ela? A criança. Então esse é um belo exemplo de uma visão sistêmica. Pessoal, tempo acabando, os meus cursos de constelação familiar e de medicina germânica estão na plataforma Hotmart, são imperdíveis. E eles estão, para dar acesso às pessoas, eu coloquei eles na metade do preço. Eu separei o curso teórico, as aulas que você assiste quantas vezes quiser, comprando na plataforma Hotmart, da mentoria com aulas práticas. Então, o aluno ou compra um, ou compra o outro, ou compra os dois. Tá? Então, é para facilitar, para que todos tenham acesso a essa incrível informação, essas incríveis informações de Bert Hellinger e Dr. Hammer. Tá bom, pessoal? Um grande abraço e até semana que vem, se Deus quiser, no programa Instituto Marcos Fernandes. Até mais.